18 Fev 2022 Cor litúrgica: verde. Sexta semana comum, sexta-feira. Primeira leitura, TG 2:14-24-26. Leitura da carta de São Tiago 14. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? 15 Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. 16 Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? 17 Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. 18 Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. 19 Crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso, e estremecem. 20 Queres então saber, homem insensato, como a fé sem a prática é vã? 21 O nosso pai Abraão foi declarado justo. Não será por causa de sua prática, até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? 22 Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e, graças às obras, a fé tornou-se completa. 23 Foi assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. 24 Estais vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. 26 Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé, sem as obras, é morta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 111. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Evangelho, MC 8:34-91. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 34 chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 35 Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. 36 Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? 37 E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? 38 Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. 9:1 Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Renuncie a si mesmo para que a graça aconteça em sua vida. 18 de fevereiro de 2022 Se alguém quer. Jesus pergunta sempre para a nossa liberdade. Você quer? Jesus quer que nós expressemos o desejo de ser livres, de caminhar com Ele, mas Jesus faz isso numa profunda liberdade no chamamento dos seus discípulos. Ele interpela os nossos corações.
Jesus nunca nos obriga a nada, Deus jamais é impositivo. Deus é propositivo, Ele propõe, e nós damos a nossa resposta. Renuncie. Vamos entender essa palavra renunciar. Você já pensou se o grão de trigo não quisesse abrir mão de ser uma semente, o que aconteceria? Jamais ele se tornaria uma espiga, jamais se tornaria farinha, jamais se tornaria pão. Então, renunciar a si mesmo não quer dizer anular-se ou anular a sua identidade, mas é entrar no movimento de se tornar quem de fato se é. Nascemos para ser, justamente, filhos de Deus, essa é a nossa identidade. Renunciar a si mesmo é recolher um pouco o que se é para dar espaço também para que o outro seja. Para que a nova criatura, para que em nós aconteça, de fato, a graça do Senhor, precisamos renunciar para que a graça de Deus seja em nós. Precisamos renunciar um pouco àquilo que nós somos, ou seja, recolher um pouco o nosso eu e dar espaço para Deus, deixar que, de fato, a nossa identidade como filho de Deus venha à tona. Mas isso passa por um processo como o da semente. Até que ela se torne pão na mesa dos filhos de Deus, ela precisa passar por processos de morrer para si mesma, para que ela se torne aquilo para o qual ela foi feita. A vida não é um movimento de defesa, mas de tornar-se sempre alguma coisa, e isso requer um movimento, uma luta, um esforço, um sacrifício, uma atitude de uma profunda humildade de aceitar a nossa condição de criaturas que precisam se tornar. Todos nós precisamos entrar nesse movimento e, como eu disse, ele exige luta, esforço e sacrifício. Esse processo não pode ir adiante sem dor, porque nós precisamos renunciar a alguns pensamentos, algumas emoções, algumas lógicas, algumas atitudes e comportamentos. Para que a nova criatura, para que em nós aconteça, de fato, a graça do Senhor, precisamos renunciar. Tem uma mensagem muito forte de um cardeal Merri, amigo do Papa Pio X, que escreveu uma espécie de uma ladainha da humildade. Nos trechos dessa ladainha, ele dizia assim: que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo, e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos, e eu deixado de lado. Que os outros possam ser louvados, e eu desprezado. E a ladainha continua. Por isso que, sem a graça de Deus, esse movimento é impossível, é uma lógica estranha para nós, mas isso é cristianismo, isso faz parte da vida de Cristo, isso faz parte da nossa vida. Peçamos ao Senhor a graça de, na nossa liberdade, querermos segui-lo. Na nossa liberdade, que a graça nos fortaleça para atuar a vida de Cristo na nossa vida. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. São Teotônio, o primeiro santo português. São Teotonio, santo sacerdote e cofundador 1082-1162, berço clerical, nascido em Ganfei, Valença, Portugal. São Teotônio foi religioso. Desde criança, foi confiado aos cuidados de seu tio-avô, Dom Crescônio, que era bispo de Coimbra. Com o auxílio do tio, estudou filosofia e teologia e, em seguida, foi ordenado sacerdote. Recusa a cargos e títulos na cidade de Viseu. Aos 30 anos, tornou-se prior da Sé. Ofereceram-lhe funções como o cargo de prior dos cônegos regrantes de Santo Agostinho e a custódia do Santo Sepulcro, quando ele esteve por 2 vezes em Jerusalém, na Terra Santa. Também ofereceram o bispado da Sé de Viseu, mas, com liberdade interior, ele recusou a todas.
coragem na reforma ao regressar da Terra Santa para Portugal. Foi um dos reformadores da regra dos cônegos regrantes, junto com os outros religiosos. Com mais 11 irmãos, fundou a Ordem dos Cônegos Regrantes da Santa Cruz, Mosteiro Santa Cruz. Tornou-se seu primeiro prior. Influência no reinado português. Um homem sábio. Ele foi suporte ao jovem Afonso Henriques, durante a independência de Portugal, e tornou-se conselheiro do então rei, Dom Afonso I. Tinha como amigo pessoal São Bernardo de Claraval. Renúncias consentido com 70 anos, renuncia ao cargo de prior, desejando passar os últimos anos de sua vida dedicados à oração e à contemplação. Morreu 10 anos depois, em 18 de fevereiro de 1862, em Coimbra. Canonização rápida. Apenas um ano depois de sua morte, foi canonizado. E é o primeiro santo português elevado aos altares. Ficou conhecido por ser um grande reformador da vida religiosa. Obras no Brasil. A ordem religiosa se estendeu até o Brasil, sendo que, no país, há 2 mosteiros Ordem dos Cônegos Regrantes da Santa Cruz. Um em Guaratinguetá, SP, e outro na Diocese de Anápolis, Go. A minha oração, Senhor meu Deus, São Teotônio foi firme no que percebia ser a voz do céu ao seu respeito. Eu te peço, Senhor, dai-me a graça de, nas minhas decisões e renúncias, ser firme em ti, para que eu não fuja da sua vontade. Amém. São Teotônio, rogai por nós.